Nosso quadro Saúde, hoje para falar de uma doença que acomete os idosos. Hoje a expectativa de vida é grande, é longa, muito maior e a gente precisa cuidar da saúde sempre. Mas à medida em que vamos envelhecendo, os cuidados devem ser ainda maiores. O nosso convidado, Dr. Newton Tokunaga, para falar sobre essa doença, eu poderia chamar de doença? Lelinha, é pode isso? Sim, tá certinho. O assunto de hoje que eu gostaria de abordar com você é sobre a doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Como o próprio nome diz, está relacionado à idade. É uma doença que ela acomete principalmente a partir dos 65 anos. Ela é uma doença degenerativa que acomete os olhos, mais especificamente no fundo do olho, na retina. Você sabia que essa doença é a maior causa de cegueira nos países desenvolvidos? Jura? Mas por quê? O que acontece? Como você mesmo disse, as pessoas estão vivendo mais tempo, né? E como essa doença está relacionada à idade, quanto mais ele vai viver, mais chance ele vai ter de desenvolver essa doença degenerativa. A mácula é a região central da retina. Esta foto é da retina, ou seja, do fundo do olho. Certo. Tá? A parte anterior, a parte posterior. E aqui a mácula é justamente a área central, é a área nobre do fundo do olho. A mácula é responsável pelo quê? Pela nossa visão central. Quando nós vamos ler, quando nós vamos dirigir para ver uma placa, é através da mácula. Tá? E essa doença, ela afeta a mácula. E você tem, por exemplo, uma perda de uma visão do centro e a periferia se mantém? Então aqui está só uma simulação, Lelinha, onde mostra uma visão normal, onde a pessoa ele vê todo o campo, e aqui onde ele tem a área que ele não enxerga. Gente, Dr. Newton, que impressionante, a gente não imagina. É como se tivesse realmente um borrão. Um borrão no centro da visão. Então, um paciente que tem uma degeneração macular mais avançada, ele conversando com você, ele não vai ver o seu rosto. Ela tem duas formas, a forma chamada seca e a forma úmida. A forma seca, ela é mais lenta. A pessoa não vai nem notar que está tendo a dificuldade de visão e demora-se anos para ela estar evoluindo. Então é gradativo. É gradativa. Já a forma úmida é uma alteração nos vasos da mácula. Então há um crescimento anormal de vasos e ele pode dar hemorragia. Essa hemorragia é ela quem faz a gravidade, com que ele não enxergue. E aí, neste outro caso, é rápido? É rápido, exato. Poderia dizer que é de repente? Pode-se dizer que é de repente. Tá? Agora, você pode ter uma forma seca por anos e ela se transformar numa forma úmida. A forma úmida você tem, além do crescimento anormal desses vasos de hemorragia, você tem associado ao crescimento de um tecido nessa região. Olha, uma membrana neovascular. E existe, após a descoberta, uma maneira de reverter o quadro? Sim. O diagnóstico é feito, então, através do exame de fundo de olho, no médico oftalmologista especialista. Ele vendo que tem uma alteração lá dentro, é feito exames fotográficos, onde você tira fotos do fundo do olho e até mesmo o uso de tomógrafos para fazer uma tomografia do tecido. Pode ter uma mancha do centro da sua visão ou você pode ter uma visão tortuosa. É o primeiro sintoma. É uma deformidade da visão. Então você vai olhar para um poste, ele vai estar torto. Olha que loucura! Esses são os primeiros sinais dessa degeneração. E daí pra frente... Bom, o ideal mesmo é que a pessoa, antes de ter o sintoma, ela já frequente o médico. Exato. Porque é possível diagnosticar antes mesmo do sintoma? É possível, principalmente em relação ao fator hereditário, quando a gente chama de drúsias, num exame de fundo de olho, você consegue
detectar essas drusas, que não necessariamente você vai ter uma baixa da visão. Quer dizer, você detecta muito antes, do e, sintoma e aparecer. aí você vai acompanhar bem de perto esse paciente. E aí você pode conseguir reverter esse quadro antes mesmo da pessoa, digamos, Sim. perder essa visão? No caso da forma seca, o tratamento é o uso de vitaminas antioxidantes. Ela contém vitamina A, vitamina E, selênio, luteína, tá? Então, essas substâncias antioxidantes, elas ajudam a manter estável. Olha Tá? isso. Não quer dizer que você tomar as vitaminas você nunca vai ter, porque é um processo degenerativo. Então você vai envelhecer. Não existe nenhum medicamento que você fala, você não vai envelhecer. Sim. Mas elas ajudam ao processo ficar mais lento, tentar ficar mais estável. Né? Olha isso. Gente. Já a forma úmida já é um tratamento que necessita uma intervenção muito rápida, porque você tem que fazer injeções de medicamentos dentro do olho. São chamadas as drogas anti-angiogênicas, ou seja, o que seria isso? Antivasos, porque, como eu disse, na forma úmida, vasos anormais crescem no fundo do olho e causando hemorragia, crescimento de tecido. Então, essa medicação anti-angiogênica, ele vai secar esses vasos. Aí, consequentemente, ele diminui a formação desse tecido, dessa membrana. Então, as causas, né? Então, existe um fator genético, onde pessoas da mesma família podem já ter essas alterações chamadas drusas. Um fator também importante é o tabagismo. Você jura? O cigarro, a nicotina, ela contém muitos radicais livres. E esses radicais livres são os responsáveis pelas alterações celulares. Gente, olha isso, mais um alerta. Inclusive, aí. Lelinha, quando o paciente ele vai fazer um tratamento dessa doença, obrigatoriamente ele tem que parar de fumar. Porque senão o tratamento não é eficaz. Ele não consegue resultado. Não, inclusive alguns antioxidantes que são receitados, em uso de cigarro, você aumenta o risco de câncer de pulmão. Nossa, então ele tem que parar. Ele tem que parar, porque quer dizer, uma coisa ajuda de um lado, mas prejudica de outro. Sim, exatamente. A exposição de raios ultravioleta também é um fator onde você tem alteração em nível de pigmentos do fundo do olho. E após este tratamento, ou este ou o outro, Sim. a pessoa volta a enxergar? Depende do estágio onde ele iniciou o tratamento. Infelizmente, muita gente chega aqui já com estágio mais avançado. É feito o tratamento, porém, a sequela varia de acordo com o que a gente está pegando na hora do diagnóstico. Entendi. Tá? Quer dizer, dependendo do momento em que você pega isso, Sim. você tem um resultado então, final. Quanto melhor a visão você tem na hora do diagnóstico, melhor a sua visão vai ficar. Quanto pior a sua visão, pior ela vai estar depois. Olha que coisa. Então, mais uma vez, fica a dica aí. A prevenção é o caminho. Com certeza. Quanto mais você puder prevenir, mais prognóstico você vai ter, eventualmente, nas alterações oculares que você possa ter. É isso mesmo. Obrigada pela sua Eu presença. É sempre muito bom tê-lo com a gente. Obrigado, eu. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber, para poder levar esse conteúdo tão importante para você, porque falar da sua saúde é falar do seu bem maior.